Olá, pessoal, boa tarde. Obrigado por estar mais uma aula comigo. Essa daqui é a nossa quarta aula de expansão do ensino médio, primeira série. E hoje nós vamos falar da participando da construção das políticas públicas, né? Participando das construções das políticas públicas. Qual é o significado, né? Para que serve essa aula? Quais são as suas funções? Qual é o desenvolvimento, o poder de aprender e de saber, como sempre, né? Para que servem as políticas públicas? Qual é a sua importância dentro de um país? As políticas públicas são parte fundamental do funcionamento de uma sociedade. Elas se influenciam de maneira como os recursos são aplicados, como o dinheiro público vai ser utilizado, tendo foco na melhoria da qualidade de vida da população. A implementação de políticas públicas afeta diretamente a vida das pessoas. E por isso é importante entender qual é o objetivo dessas iniciativas. Assim, nós podemos entender o papel do Estado e a importância dessas ações para os cidadãos e para o desenvolvimento do país. Vamos esclarecer o que, afinal, é uma política pública. O conceito de políticas públicas traz as ações desenvolvidas pelo governo para garantir o direito da população em diversas áreas, como saúde, educação e lazer, com o objetivo de promover qualidade de vida e bem-estar aos brasileiros. Resumindo, são medidas de interesse público, por exemplo, cursos profissionalizantes implementados pela prefeitura são política pública. Essas políticas também têm a função de assegurar os direitos previstos na Constituição Federal. E para que servem as políticas públicas? As políticas públicas servem de ferramentas para implementar mudanças na sociedade. Elas podem ser usadas para tratar questões que afetam todo tipo de situação em que vive a nossa sociedade, né? Todos os cidadãos, como a saúde, a educação, o meio ambiente e os serviços públicos, elas buscam promover melhorias e contribuir para o combate de problemas como a exclusão social, o desemprego e a desigualdade, a distribuição de rendas. Um exemplo disso é o programa Bolsa Família, criado para auxiliar famílias de baixa renda. E quais seriam os tipos de políticas públicas? É possível encontrar diferentes tipos de ações. Existem basicamente 4 tipos de políticas públicas no Brasil: distributivas, redistributivas, constitutivas e regulatórias. Vou falar sobre cada uma. Começamos pelas políticas públicas distributivas. As políticas distributivas são aquelas destinadas a uma parcela específica da população, para atender a necessidade de um determinado grupo ou de uma situação em particular. Por exemplo, se um bairro enfrenta problemas com enchentes, o governo pode direcionar política para melhorar a infraestrutura ou para ajudar a comunidade a reparar os danos causados pelas chuvas. E as políticas públicas redistributivas, o que elas seriam?
As políticas redistributivas também são voltadas para um grupo específico, mas elas possuem diferença em relação às políticas distributivas, que é a seguinte: nas políticas redistributivas, o objetivo é redistribuir os bens e os seus recursos e serviços. Para que essa redistribuição aconteça, as camadas da sociedade que possuem alta renda financiam benefícios para as camadas que têm rendas menores. Seria uma espécie de política Hollywood. Como exemplo de política redistributiva, podemos mencionar a isenção ou a diminuição do IPTU para as camadas mais pobres da cidade e o aumento desse imposto para a faixa de maior nível de renda, que vivem em mansões e em apartamentos de luxos. Então, o dinheiro do IPTU é usado pelo município para usar projetos diversos. Outro exemplo de política distributiva é o próprio Bolsa Família, que eu já citei antes. Vamos agora para as políticas públicas constitutivas. Trazem as normas, os requisitos para regulamentar a criação de políticas públicas. São elas que determinam quem, como e quando as ações destinadas ao interesse público podem acontecer. Um exemplo desse tipo de política é a divisão da responsabilidade educacional do país, que é distribuída entre município, estado e governo federal. Da seguinte maneira: a educação infantil e o ensino fundamental 1, que é até o 5º ano, são de responsabilidade dos municípios. O ensino fundamental 2, do 6º ano em diante, e o ensino médio são de responsabilidade dos estados. E o ensino superior é de responsabilidade do governo federal. Em outras palavras, a política constitutiva é a que define as normas e os requisitos para as políticas públicas. Por fim, temos as políticas públicas regulatórias. As políticas regulatórias, como o próprio nome indica, têm a função de regular o Estado, organizando como as coisas devem funcionar. Esse tipo de política pública é mais abrangente e é apresentada em forma de lei. Por exemplo, o Código de Trânsito Brasileiro traz as regras do trânsito e as penalidades em caso de descumprimento das suas normas. Segundo essa legislação, o uso do cinto de segurança é obrigatório a todos os passageiros do veículo. Esse é um exemplo de política pública. Conceito de política pública, ele abrange muitas coisas. Não existe como falar de política pública como um sinônimo de assistencialismo. Isso está equivocado. Políticas públicas seriam todos os conjuntos de ações políticas que visam assegurar as redes e a população. Basta olhar ao redor e nos vermos os resultados de políticas públicas por todas as partes. Por exemplo, quando a prefeitura proporciona acessibilidade para os cadeirantes do município, isso é uma política pública. O auxílio emergencial do governo federal durante a pandemia também foi uma política pública. Se pararmos para observar bem no nosso dia a dia, estamos cercados de ação causada por decisões políticas que afetam o nosso cotidiano.
É impossível não ser afetado por essas decisões. Até o preço do pão, do leite e da gasolina são reflexos de decisões governamentais. Aliás, governantes eleitos pelo povo. Perceba que aqui eu estou dizendo que as decisões são boas ou elas são ruins. Eu estou contando que as decisões existem e afetam a população, que é responsável pelo seu voto. Então é impossível ser alguém apolitizado. Até mesmo a decisão de anular o voto, ou de votar em branco, ou de justificar o voto, porque você não fez questão de votar, é uma decisão política. Se todos que votam nulo ou branco ou justificam o voto decidissem ir votar, talvez o resultado das eleições fosse outro resultado. Não estou dizendo que seria melhor ou seria pior, e sim que talvez seria diferente. É o efeito dominó. O resultado de uma eleição impacta em todas as políticas públicas que virão a seguir. Políticas essas que te afetam, mesmo quando você não toma uma decisão de votar em alguém nas eleições, você está tomando uma decisão, que é a de deixar que os outros decidam por você. É a decisão de se conformar, ou a decisão de ser um alienado, ou simplesmente gerar a ignorância e um trato de inconsequência. Perceba também que entender o direito é muito bom, porque você fica mais seguro para buscar os seus direitos. No Brasil, algo bem comum, infelizmente, é a falta de conhecimento da população sobre os seus próprios direitos. As pessoas são analfabetas de jurídicas. Elas não sabem absolutamente nada de direito, sabem muito pouco. E o resultado que elas têm, elas são enganadas, iludidas, ludibriadas, passadas para trás e perdem os seus direitos, simplesmente porque não os buscam, porque sequer os conhecem. Isso é muito triste. Mas não precisa ser assim. Se você está aqui disposto a estudar, a sua capacidade de entender os seus direitos pode mudar o Brasil e pode mudar muitas coisas. Concordar comigo não significa que você está certo ou errado, mas ter o acesso ao direito e todos terem acesso ao direito é necessário. Você não precisa ser da parte jurídica para entender do poder judiciário. Eu penso que todo mundo deveria saber dos seus direitos. E você, o que acha? Você acha que você deveria saber dos seus direitos? Não, você não deveria saber de direito porque você não é juiz, você não é um promotor, você não é um advogado. Tem muita gente falando de poder e não quer que vocês conheçam os seus direitos. Sabe por quê? Porque faz com que você seja uma pessoa mais fácil de se enrolar. Para muitas pessoas é melhor que o povo seja ignorante. Eu espero que vocês busquem os conhecimentos dos seus direitos, porque conhecer os seus direitos te traz seguranças para corrigir as injustiças. Isso não tem preço. Foi justamente pensando nisso que eu dei essa aula, tá bom? Eu fiz ela com muito carinho, voltada a minha atenção totalmente para vocês, para que vocês se introduzam ao mundo e conheçam os seus direitos. E não só conheçam os seus direitos e reconheçam os seus deveres, porque nós não estamos cercados somente de direitos, e sim de deveres, tá bom? Um beijo, pessoal, até a próxima aula, e vamos lá, vamos estudar, vamos participar, até a próxima, beijo da professora, tchau!